todos os cuidados, todos os alertas estão sendo passados. É importante que você de casa faça a diferença, que eu faça a diferença, que todos nós tenhamos aí a responsabilidade em nossas mãos. E é importante a gente saber que todos esses cuidados, eles são necessários por proteção nossa e do nosso próximo. Então, assim, tudo que a gente precisa nesse momento é ter consciência do nosso papel na sociedade. Nós vivemos em coletividade, por isso a responsabilidade é tão grande. Se você está sentindo algo, se você tem algum sintoma persistente, procure aí, né, com certeza, a ajuda médica, porque nós estamos num momento muito difícil. O número sobe, 103, esse é o número de mortes pela Covid-19 em Sergipe. O número não consegue dar dimensão das 103 vidas perdidas em nosso estado. João, Maria, Fátima, José, são muitos nomes por trás das estatísticas. Sonhos, gostos, o jeito peculiar de ser. E é lembrando desses nomes que a gente humaniza cada morte. Não há quem goste de ser número. Gente merece existir em prosa. E é essa frase que representa tão bem o projeto Inumeráveis, um memorial online dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. E para falar sobre essa iniciativa, nós vamos conversar com o professor da Universidade Federal de Sergipe, coordenador da equipe de Sergipe do Memorial Inumeráveis, Vitor Braga, e os voluntários Rafael Amorim, jornalista Vinícius Oliveira, Beatriz Ferreira, estudante de jornalismo. Aí nós estamos com os quatro aqui. Muito boa tarde. Primeiramente, quero dizer, né, que essa iniciativa, ela foi abraçada aqui por Sergipe e nós estamos tratando de sonhos de vidas de pessoas que ficarão eternizadas através aí dessa iniciativa, né? Quero começar falando com o professor, desejando boa tarde e depois eu gostaria que cada um falasse um pouquinho sobre, né, essa iniciativa. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço na TV para a gente poder contar um pouco do nosso projeto e divulgar aqui, quem sabe a gente ter também novas histórias, pessoas interessadas em passar um pouco dessa realidade que a gente está, enfim, vivendo esse momento agora em Sergipe. Sim. Professor Vitor Braga, coordenador de equipe de Sergipe, aqui do Memorial. Nós temos a participação também do Rafael Amorim, que é jornalista, né? E que também está contribuindo com esse projeto. Rafael, me explica aí da sua participação. Você como jornalista, né? Que consegue levar informação, está transformando aí esses números em sonhos, em histórias e mostrando ao mundo inteiro quem são essas pessoas que nos deixaram, lamentavelmente, num momento tão difícil como esse. Isso, boa tarde. Então, como o Vitor falou um pouquinho, o Inumeráveis ele surge com essa proposta de humanizar essas estatísticas, né? Eu acho que esse é um momento histórico para a gente, em relação ao Brasil, ao mundo, aos profissionais de jornalismo também, e que impõe a gente um desafio muito grande, que é tentar humanizar o nosso próprio processo de criação jornalística, assim. Como você mesmo falou, essas pessoas, elas foram amadas, são pessoas que são amadas, que amaram outras pessoas, que têm suas particularidades, que viveram e que vão viver durante muito tempo na memória de muitas pessoas, assim. Então, o nosso objetivo com o projeto é criar uma rede de pessoas que possam construir essas narrativas que são sensíveis, no momento que é muito sensível e que também nos atravessa de uma forma muito profunda, assim, onde nós, como profissionais, também tentamos estar em rede, enfim, estar nos apoiando nesse momento, assim. E é muito importante a gente trazer essas narrativas para Sergipe e falar dessas pessoas que estão morrendo no estado, da nossa forma de falar, com o traço importante da nossa regionalidade, do recorte da nossa cultura e da nossa vivência que é tão única, assim. Então, acho que o projeto ele contribui principalmente nesse sentido. Sem dúvida. E a participação de estudantes de jornalismo que tiveram interesse também em contribuir de alguma forma, o Vinícius e a Beatriz.
Bia, fala pra gente aí, né, como é que você está se sentindo fazendo parte desse projeto no momento, né, em que todo mundo tem tratado aí as informações, principalmente no jornalismo a gente tem lidado com muitos números, né, e aí vocês estão transformando, humanizando essas histórias e deixando eternizadas, porque como a gente falou, são pessoas que tinham sonhos, que tinham ideais, que deixaram um legado, né, e que deixaram muita saudade. Primeiramente, boa tarde. Realmente, a gente tem visto uma naturalização dessas mortes e, como foi dito, assim, são pessoas, são histórias, né? São particularidades e, para mim, está sendo assim uma oportunidade muito boa de aprender, de assim ver realmente o que está acontecendo, passar para as pessoas essa notícia e um aprendizado muito grande, né? Porque cada história ela trouxe muitas outras, né, que fazem com que a gente repense e aprenda cada vez mais. Sim, sem dúvida. Vinícius, fala pra gente também dessa experiência. Concordo muito com o que o Rafael e Bia trouxeram, falando da minha própria vivência, né, assim, se comparar as reações que eu tinha de choque, assim, né, de angústia até, vendo os casos começarem a subir há 1 mês, 2 meses atrás, com o que eu vinha já sentindo mais recentemente, de começar a tratar essas mortes como se fossem apenas números, como se fossem apenas meras estatísticas, talvez por um lado haja uma parte que é uma reação natural da gente até para se blindar, porque é doloroso, é muito doloroso, mesmo para quem não teve um conhecido, uma pessoa próxima que veio a falecer ou até mesmo a contrair a doença. Sim. Mas deixa de ser necessário ter essa sensibilidade. E eu acho que um jornalismo que tiver essa sensibilidade é muito importante, ainda mais num momento como esse. Assim, eu entendo que realmente chega um ponto que os jornais fazem atualizações e tudo, mas o projeto, o Memorial de Inumeráveis, mesmo antes do professor vir com essa ideia de trazer para cá, para Sergipe, já chamava a atenção justamente por isso, né? Não apenas por uma prática por parte da gente, que somos futuros jornalistas, ou no caso o professor de Rafael já são formados, já atuam, mas realmente de ter esse contato, porque eu vejo jornalismo muito como essa possibilidade de você contar histórias sobre as pessoas, né? Trazer a vida dessas pessoas à tona. E eu sempre falo assim, para quem me pergunta do que trata o projeto, eu falo que é uma forma de honrar mesmo a vida dessas pessoas que partiram, né? Sem dúvida. Acho que a palavra justamente é de honrar e de trabalhar com essa questão da memória para que elas não sejam esquecidas, não sejam reduzidas a números. Sim. Nós vamos mostrar uma imagem aí, gostaria que a nossa produção soltasse essa imagem, que é exatamente a página do site, né? Onde vários nomes estão aí e suas histórias. Então, o site Inumeráveis exatamente vem contando por ordem alfabética aí, né, o que cada um fazia, amava, né, todas as mensagens. Então, é um processo colaborativo. E aí nós estamos falando daqui de Sergipe, né, a iniciativa também de fazer parte dessa história, deixando os sergipanos aí também nesse memorial. E eu quero entender um pouquinho, professor Vitor, como é que funciona esse processo, que é exatamente de coletar as informações, de entrar em contato com as famílias. Como é que vocês têm buscado aí esses contatos? Sim, sim. Na verdade, a gente está atuando em algumas frentes aí, certo? A gente está, nesse momento, estruturado, né, enquanto uma equipe de trabalho para ir as histórias, que é pela Universidade Federal de Sergipe, né? A gente tem utilizado as nossas próprias canais nas mídias sociais, nas nossas redes pessoais, divulgando, né? A gente tem um e-mail que a gente criou, que as pessoas podem entrar em contato conosco, é o projeto Inumeráveis, se@gmail.com, e tem um telefone também que a gente já disponibilizou, certo? E também uma segunda forma de a gente estar por dentro e estar procurando essas histórias é acompanhar o próprio local acerca das vítimas, a fim de tentar também chegar nessas histórias, certo? Sim. Uma terceira possibilidade aí que a gente tem entrado em contato com órgãos públicos, se eles pudessem a gente ter acesso a essas informações de uma maneira colaborativa,
para que aquelas famílias e amigos de vítimas que queiram, porventura, contar essas histórias para a gente, que tenha um canal que seja, digamos assim, fácil, né? Que possa fazer essa ponte entre o nosso projeto em Sergipe e essas pessoas, né? Que estão, enfim, que veem a importância nesse momento de divulgar essas histórias, né? Sim, sem dúvida. Rafael, você como jornalista, essa experiência de trabalhar num projeto onde você está aí buscando informações, né, uma experiência nova, tendo em vista o momento em que nós estamos vivenciando, e o que é que você tem aprendido com tudo isso? Então, como você falou, é um momento muito novo e inédito. O Vinícius também pontuou dessa situação que a gente sempre está de alerta, de medo, de preocupação, né? As pessoas que estão morrendo são muito próximas a gente também. E eu acredito muito que a comunicação, quando ela se volta para uma leitura ou para uma construção mais humanizada, ela também tem a capacidade de nos humanizar. E aí eu acho que a minha experiência nesse processo, somado às coisas que eu vinha fazendo, as coisas que eu já fiz e o que eu estou vivenciando agora, os medos novos, os desafios novos, as equipes novas, os novos entrevistados que a gente está tendo, estão me reforçando assim, essa ideia da importância de ser sensível, de se mostrar frágil, de ter cuidado com o outro, de escutar uma, duas vezes, de se voltar para as outras pessoas que muitas vezes são vistas apenas como dados, como a gente já pontuou nessa conversa, de uma maneira mais humana mesmo, assim. Então, acredito que isso tem me aproximado, assim, nesse momento de distanciamento social, em que a gente está muito distante das pessoas. Esse trabalho ele também tem o intuito de aproximar as pessoas e dizer que a gente se importa com essas vidas, que elas são importantes para a gente e que elas merecem ser lembradas, né? Eu acho que Sim. O principal é isso, assim. Vinícius e Bia, gostaria que vocês falassem aí de como é que vocês estão buscando, coletando essas informações. Eu mesma tenho buscado pessoas, assim, familiares próximos ou até mesmo conhecidos de outros conhecidos que realmente foram vítimas, né, dessa tragédia, dessa doença. E aí a gente vai tentando buscar esses relatos dessa maneira, assim. Sim. E aí divulga nos nossos perfis sociais, midiáticos, e fazendo mesmo com que chame a atenção para que essas pessoas mandem mensagem pra gente. E assim, chamar a atenção de uma maneira confortante também, né? Eu acho que claro. O nosso projeto tem muito disso, porque realmente é muito difícil você tratar de um assunto como esse, principalmente num momento como esse, em que o abraço, né, que ele era uma forma, assim, simples, mas essencial de acalentar o outro, não tá podendo acontecer, né? Verdade. Então é muito difícil a gente conseguir coletar essas informações dessa maneira, mas a gente tá buscando, como ele mesmo disse, a gente tá buscando da maneira mais humana e sensível possível, assim. Até a despedida também, né? Fazer. A despedida, ela muitas vezes tem sido de forma em que muitos familiares não podem estar presentes, né? Quem é de risco da família. E aí, assim, é muito delicado também a busca de informações, não é, Vinícius? A gente tem buscado realmente assim potencializar muito nossas redes, né? Não só redes sociais, que tem sido, acho que o mecanismo mais vital, né, nesse momento mesmo, Instagram, Twitter, enfim, mas redes de relações também, né? Como eu falo, assim, infelizmente o coronavírus chegou num ponto em que é praticamente impossível, é muito difícil que uma pessoa próxima, assim, um conhecido de alguém próximo esteja infectado, esteja doente. Então, as redes de relações que a gente tem construído têm sido muito importantes. E em relação a essa questão mesmo da dor, né, da quebra, até da normalidade do próprio processo do luto, né? Essa coisa como o Beatriz falou, do abraço, que, às vezes um abraço que poderia dizer tanto, mas que a gente não pode dar nesse momento. Então, a gente também se preocupa muito em fazer uma abordagem muito responsável, assim, muito empática. Sim. Entendendo que nem todo mundo, por exemplo, está disposto a contar. As pessoas ainda estão vivenciando esse processo de dor, né, do luto, da perda, e elas não se sentem ainda dispostas a falar sobre aquela pessoa amada que perdeu. Então, isso também é um processo que a gente tem que respeitar, né, e assim, demonstrar mesmo assim, a natureza do projeto.
E aí as informações, elas são, né, disponibilizadas, mas vocês também transformam, né, em um texto para que fique lá no memorial e que qualquer familiar, amigo que for, né, ler aí sobre aquela vítima, se sinta bem próxima dela, né? Com peculiaridades, com informações assim que são coletadas únicas, né? São informações únicas assim que vocês conseguem obter. Nesse momento de luto deve ser muito mais complicado e por isso que o trabalho de coleta deve ser com mais calma. Mas, professor Vitor, quem está em casa, que perdeu um ente, né, querido aí para a Covid, que quiser também deixar eternizado o nome, um pouquinho da relação, a história, homenageá-la através aí do memorial. Como entrar em contato com o senhor? A gente tem o e-mail, projetoinumeráveis@gmail.com, tá? A gente tem o número que eu tinha passado, é o 991-172-933, tá? E quem quiser também deixar um relato, pode acessar o próprio site do projeto, como vocês já exibiram, aí, que tem lá uma área que você pode contar a sua história, né? Ou você pode contar uma história, e aí o pessoal vai entrar em contato para checar a história, ou pode também preencher um formulário lá, quem quiser, e aí a partir disso, que parece uma entrevista, digamos assim, e aí a partir disso a história é construída e as pessoas entram em contato. Mas basicamente é isso, a nossa equipe local é o e-mail e o telefone, e pode, através do site, que é a rede nacional, né, também se cadastrar lá a história. Sim, então para todo mundo que está em casa, vamos lá reforçar o site para que as pessoas possam ter acesso e buscar mais informações. Isso. Perfeito. Por favor, vamos reforçar. Inumeráveis.com.br. Inumeráveis.com.br. Quero agradecer a participação do senhor, professor Vitor, do jornalista Rafael Amorim, da Beatriz Ferreira, do Vinícius. Foi muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que muitas famílias querem sim as histórias eternizadas, a memória dessas pessoas, e que mesmo no momento difícil, no momento de dor, lembrar, né, daquelas pessoas que se foram com muito sentimento e deixar eternizado é algo significativo, né? Então, a gente sabe que é um momento difícil que todos nós estamos enfrentando, que muitas vezes a gente se depara com situações como a Bia citou, da gente querer dar um abraço, mas ser um momento inoportuno pela situação em que nós não podemos abraçar, não podemos tocar, não podemos muitas vezes nos despedir na hora do sepultamento. Então, assim, é algo que nós nunca vivenciamos, né? Então, tudo tem servido de aprendizado para todos nós, né? Então, que a gente possa deixar o nosso melhor, e é isso que eu prego sempre aqui para vocês. Passe na vida das pessoas e deixe sempre o seu melhor. E é isso que importa. Quero agradecer mais uma vez Vitor, Rafael, Vinícius e Beatriz. Considerações finais? Muito obrigado aí pelo espaço. A gente está à disposição. Se quiser novamente a gente vir a contar mais um pouco da nossa experiência, a gente deixa o canal aberto, tá? Tem sido uma experiência muito forte assim, para todos nós, mas ao mesmo tempo a gente sente a importância de estar nesse momento agora, nesse contexto, contando essas histórias, né? Que a gente está muito, infectado com os números, né? Os números têm aparecido no noticiário quase como uma cobertura econômica, né? Um câmbio, uma moeda, um número que aumenta 20, Sim. 30, 40, só que na verdade são 30 pessoas, né? 30 vítimas desse coronavírus. Enfim, é muito importante a iniciativa, assim, a gente se sente numa missão, assim, nesse momento, e espera poder contar com a colaboração da sociedade sergipana também. E ó, aqui o espaço também estará aberto para vocês, viu? Fiquem à vontade, sempre que quiserem também passar alguma informação, nós estamos aqui com essa responsabilidade de levar informação com toda seriedade, com toda honestidade e com todo o nosso carinho, porque a gente espera nesse momento transformar essas histórias em lindas histórias
que ficarão eternizadas para sempre. Muito, muito obrigada mais uma vez. Parabéns aí Obrigado. pela missão de todos vocês. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.